Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para estudarmos sobre Sofonias, o juízo final, o juízo de Deus sobre toda a terra. O livro do profeta Sofonias, ele vai trabalhar dentro dessa proposta, o juízo de Deus sobre todas as nações. E esse é o Deus da Bíblia, o Deus que é Deus de misericórdia, que é Deus de justiça e graça, mas que é um Deus que reservou um dia de juízo. Nós veremos na aula de hoje que o dia do Senhor fala de um período de tratamento de Deus com o seu povo, com as nações, historicamente, mas o dia do Senhor também aponta para um dia escatológico, que é o grande dia da grande tribulação, o período de grande tribulação, onde Deus vai tratar com todos os ímpios, tratar com o pecado da humanidade, e tratar também com o seu povo. Então, fica aí comigo que eu tenho certeza que essa aula será uma bênção para você. Antes de nós continuarmos, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo fôlego de vida, pela graça de estar aqui mais uma vez, e também a todos e todas que têm chegado aqui, se inscrito no canal, deixado seu like, seu comentário é muito importante. Eu quero pedir a sua ajuda. Se você quiser nos ajudar, você pode compartilhar esse vídeo e outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal, no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, e aí você faz parte de todo esse trabalho e nos ajuda a levar a palavra de Deus adiante, amém? Sem mais delongas, então, vamos para a nossa aula. A aula de hoje vai falar sobre o dia do juízo está chegando, lição de número 10 dos jovens. O texto do dia está no livro do profeta Sofonias, capítulo de número 2, versículo 3, que diz: Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículo 3. A síntese vai nos dizer que a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver alguns textos que mostram esse período de tratamento de Deus, esse período de juízo. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus, ele é o Senhor que julga a terra. O livro do Salmo 96, verso de número 13, diz: Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Então, esse Deus que julga é um Deus que julga sem imparcialidade. Ele sabe e conhece todas as coisas. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes, ou seja, descobertas diante dos olhos daquele com quem nós haveremos de prestar contas. Então Deus julga sem imparcialidade, porque em sua onisciência ele conhece todas as coisas. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos mostra que a ira de Deus derrama-se-á sobre Sião também. O apóstolo Pedro vai falar algo semelhante, falando sobre o juízo de Deus. Ele diz que o tratamento de Deus começa pela casa do Senhor, pelo seu povo, como exemplo para o resto do mundo. Em Provérbios 18, verso de número 10, a Bíblia nos diz algo que alegra o nosso coração, que é a certeza de que o justo será protegido por Deus no dia da ira. Tiago 1, versículo 21 e 22 vai nos falar que a palavra de Deus traz salvação diante do juízo vindouro, do juízo que virá. E Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 a 8, a Bíblia vai nos dar uma advertência sobre a necessidade da vigilância em tempos de apostasia, em tempos de abandono da fé. Nós devemos estar como atalaias, vigiando para que não percamos aquilo que temos de precioso, que é a coroa da salvação, que é a comunhão com Deus. Então temos que estar sempre vigilante, porque o diabo está ao nosso derredor bramando como leão, procurando apenas uma brecha, procurando aquele a quem possa tragar. Bom, a nossa aula ela tem alguns objetivos. Em primeiro lugar, explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro. Em segundo lugar, comentar o significado do dia do Senhor.
que é esse dia de juízo, de tratamento de contas, de prestação de contas, onde Deus vai tratar com o seu povo, é o dia da vingança do Senhor. E em terceiro lugar, exortar sobre a necessidade constante da vigilância. Como nós temos falado aqui, a vigilância é uma necessidade urgente. Nós podemos então ir ao texto bíblico do dia, que é Sofonias capítulo 1, versículo 1 ao 2, que diz: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. O livro de Sofonias, ele traz uma temática nova, ele traz uma perspectiva nova sobre o conhecimento de Deus, que é a questão do dia do Senhor. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, falando sobre Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, o profeta diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, a maldade do mundo, né? Nós vimos que o profeta estava em conflito porque ele não entendia porque que Deus, sendo bom e justo, permitia que pessoas ímpias e más, na perspectiva dele, os caldeus, pessoas ímpias e más, mais do que o povo de Judá, estava sendo usado como juízo de Deus sobre o povo, e ele não entendia porque a crença, a fé, o conhecimento era que Deus era justo e que não permitiria o mal, a maldade, a dor e a destruição. Aqui vai se revelar de forma mais profunda esse caráter de Deus, esse atributo de Deus. Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Ele tem ira contra o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A nossa iniquidade, diz o profeta Isaías, é o que faz separação entre nós e Deus, né? A fim de que Ele não nos ouça e não nos auxilie, né? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para não ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Então Deus, ele não tolera o pecado. Só que Deus, ele não fica indiferente à iniquidade humana. Haverá um dia de prestação de contas e o profeta Sofonias vai aprofundar essa questão e a lição de hoje vai trabalhar dentro dessa proposta. O nosso primeiro tópico vai trabalhar dentro do personagem, falando sobre a sua vida, Sofonias. O nome Sofonias significa o Senhor esconde. E veja que coisa interessante. Deus, ele esconde os seus mistérios para o mundo, mas revela para o seu povo. Ele vai fazer isso através do próprio profeta Sofonias, revelando o projeto que ele tem para com a humanidade. Ele, o profeta Sofonias, nasceu durante o reinado de Manassés, uma época marcada pelo derramamento de sangue. Quando nós vamos lá no segundo livro de Reis, capítulo 21, 16 e capítulo 24, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que no período do reinado de Manassés houve tanto derramamento de sangue que Deus, ele não quis perdoar a maldade desses homens. Alguns estudiosos dizem que foi o Manassés que ordenou a morte do profeta Isaías, cerrado pelo meio. Então veja que ele tratou homens de Deus com muita maldade. Alguns estudiosos vão dizer que ele chegou a sacrificar crianças. Quando o texto lá em 2 Reis 21, 16 e capítulo 24, versículo 3 e 4 fala do derramamento de inocentes, é uma referência, ou poderia ser uma referência direta, então, a maldade que Manassés fazia sacrificando crianças a Moloque e a outras divindades. Sofonias, ele tem um diferencial dos outros profetas. Ele fazia parte da nobreza. Ele é o único profeta que faz parte direta da nobreza. Ele é descendente, ele é tataraneto aí de um rei. A Bíblia vai nos falar, no versículo de número 1, palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então veja que mostra uma pequena árvore genealógica do profeta, mostrando que ele tinha sangue real. Nós podemos então definir que ele vai profetizar nesse período. Bom, em segundo lugar, o nosso segundo subtópico vai trabalhar o contexto histórico. A revista vai destacar que os pecados de Judá descritos parecem refletir os momentos em que a nação viveu no início da reforma religiosa de Josias, iniciada apenas
apenas no 12º ano do seu reinado, que foi aproximadamente o ano 627 a.C. O rei Josias se empenhou para banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 25. Nós não vamos nos aprofundar aqui na questão do rei Josias, apesar de ser muito interessante e relevante, porque a ênfase da lição é o profeta Sofonias. Mas eu recomendo que você assista às aulas dos adultos também, que vai apontar e falar uma aula específica sobre Josias. Nós falamos sobre Joás há alguns dias atrás, e a próxima aula será falada sobre o rei Josias. Então, é muito interessante ver como que ele foi temente a Deus, se voltou para Deus e fez essa reforma, trazendo os levitas de volta, colocando para fora a idolatria. Então foi nesse período que Sofonias vai exercer o seu ministério. Alguns estudiosos chegam a dizer que foi por influência de Sofonias que Josias inicia a sua reforma ali em Israel. A estrutura e a mensagem do livro vai nos mostrar que o livro possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. São 3 capítulos, né? E começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá, vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Na segunda parte, há a menção de nações estrangeiras que irão prestar contas a Deus. Dentre elas está a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e a Assíria. Está do capítulo 2, versículo 4 ao 15. E por fim, trata do juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo e a restauração dos remanescentes fiéis. É interessante que no capítulo 2 nós temos essa descrição do juízo, mas Deus abre um precedente ali para que o povo se arrependa, para que o povo busque a Deus e talvez haja esperança para o povo. O dia do Senhor, então, ele vai ser um tema que vai ser enfatizado dentro dessa profecia, na profecia de Sofonias. Ele vai indicar o agir de Deus na história e no propósito de concretização o seu plano. Então, nós temos que entender que o dia do Senhor é um dia histórico para o tratamento de Deus com a nação, mas também é um dia escatológico, que é o dia em que Deus irá julgar as nações. A queda de Nínive e da Babilônia e a própria derrocada de Jerusalém são considerados, por exemplo, o dia do Senhor. Então, nós tivemos vários dias do Senhor durante a história. Foi uma ação pontual de Deus, mas teremos o grande dia do Senhor, que é um período de julgamento de Deus sobre a terra. Alguns estudiosos colocam o dia do Senhor dentro do período da grande tribulação que ainda irá acontecer sobre toda a terra. Dentro dessa questão, nós temos que pontuar uma grande verdade, a questão da vigilância. Mateus 24:42, Mateus 25:13 vai nos dar alguns exemplos. Mateus 25:13 vai falar das virgens, vai falar da necessidade de estar vigilante para encontrar-se com o noivo. Então nós devemos estar vigilantes. Não sabemos quando será o dia e a hora, mas nós temos que viver com o sentimento de iminência de encontrar com o Senhor. Até porque nós podemos encontrar o Senhor por via da morte ou por via do arrebatamento. Então, em ambos os casos, nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Chegamos então na segunda parte, onde nós vamos enfatizar a questão do juízo vindouro, onde vai falar sobre a ira do Senhor. Sofonias iniciou sua mensagem, ele vai apresentar-se como alguém que vem da realeza. No versículo 2 e 3, ele vai apresentar alguns dos motivos pelos quais ele está levando essa mensagem. O versículo 3 vai falar assim: consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e os seus sacerdotes. Então, a ira do Senhor, ela é uma ira que é derramada sobre o povo do Senhor, que conhece a sua verdade, mas decide por livre escolha o caminho da idolatria, o caminho da apostasia. Naquela época, os homens se inclinaram a Baal como
nós vamos ver aqui Deus dos cananeus, e até sobre Milcom, o Deus das estrelas, da adivinhação, da astrologia, que é uma referência aqui ao exército dos céus, como diz o texto sagrado. Eles tentaram misturar o culto do Senhor com o culto a essas falsas divindades. E como estamos prestando o nosso culto diante de Deus, né? Será que não temos colocado um pouco de sincretismo dentro dos nossos cultos? Isso aqui é destaque da revista. Nós vamos ver ainda no versículo de número 7, sobre o dia do Senhor, diz assim: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Aqui, o profeta não está censurando o fato de você se vestir com uma roupa de uma outra nação, de um outro povo. Mas o ato de vestir uma roupa estrangeira aqui era ter comunhão na adoração aos outros deuses. Então ele está censurando não a sua roupa, não aquilo que você veste, mas a forma que você se comporta para agradar aos pagãos, ou seja, participando com eles, né, do sacrifício a outros deuses. Então o profeta vai censurar. Em Judá havia muita idolatria, como nós acabamos de ver. Os líderes estavam corrompidos. Veja o verso de número 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei. Ou seja, as autoridades estavam corrompidas. No versículo de número 9, vai nos falar que havia violência. Castigarei naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Deus está falando, aqueles que agem com violência serão tratados com muita violência no dia do juízo. Então devemos pensar nossas ações, pois prestaremos conta diante desse Deus Todo-Poderoso, como nós já vimos em Salmo 96, verso 13, haverá um dia de prestação de contas. O segundo subtópico vai nos falar que Judá não teria imunidade. Judá era o povo escolhido, era o povo do Senhor, mas que também era digno de juízo, porque eram aqueles que mais conheciam a Deus e mais praticavam pecado. Porque a maior afronta realizada contra Deus é a afronta que é realizada pelos seus filhos. Por aqueles que conhecem ao Senhor, por aqueles que conhecem a sua palavra e liberalmente decidem se voltar contra Deus, praticando idolatria, feitiçarias, vários tipos de pecados, ou seja, é iniquidade. O maior ato de impiedade é praticado por aqueles que se apostatam da fé. Então Deus ele vai agir com mais severidade contra o seu povo, porque esse foi agraciado com maior graça, com maior misericórdia. O próprio Jesus vai usar, por exemplo, Sodoma e Gomorra, vai usar Nínive como padrão de julgamento para as nações, Corazim, Betsaida, as cidades, melhor dizendo. Porque em Sodoma não houve milagre, em Nínive não houve milagre, houve juízo. E o povo daquela região, no caso de Nínive, se arrependeu. Jesus fala que se o evangelho fosse pregado em Sodoma, da forma que estava sendo pregado em Betsaida, em Corazim, eles teriam se arrependido e a cidade estaria viva até hoje. Então no dia do juízo, os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão, a rainha de Sabá se levantará, o povo de Nínive se levantará e julgará a nossa geração, porque a quem muito é dado, muito será requerido. Então nos foi dado grande graça, grande misericórdia e grande privilégio. Hoje, por exemplo, nós temos acesso à Bíblia. Nós aqui no Brasil fazemos parte de uma nação que é livre para pregar na praça, é livre para defender a sua fé, ainda que exista uma perseguição camuflada, mas não é uma perseguição declarada como em alguns países. Então nós temos liberdade, mas muitos usam essa liberdade e esse privilégio e ignoram. Não leem suas Bíblias, não se voltam para Deus, e haverá uma prestação de contas até por essa oportunidade que nós desprezamos muitas das vezes. Então, aqui no segundo subtópico, a revista vai destacar o que o profeta vai destacar sobre Judá. Judá não passará imune. Os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa.
onde Deus destruiria para sempre os inimigos e jamais esperavam que também fossem julgados nesse dia. Amós foi o primeiro a falar desse dia do Senhor, dizendo: olha, por que vocês estão querendo o dia do Senhor? O dia do Senhor não será um dia de alegria, será dia de trevas, dia de perseguição, um dia de destruição. Isso está em Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. O juízo, ou o dia do Senhor, viria, e não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Isso é importante. Então, mesmo aqueles que são chamados filhos de Deus, se estão no pecado, são inimigos do Senhor. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Bom, nesse contexto, Judá agia como inimigo do Senhor. Israel já tinha sido destruído no ano 722 a.C. e agora estava chegando a hora do juízo ser executado contra Judá. Sofonias 1, versículo 14 nos diz: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Naquele dia será um dia de ira, dia de angústia, dia de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dias de toque de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Gente, existe um tipo de linguagem bíblica chamado de hipérbole, ou seja, é a linguagem exagerada. Alguns estudiosos vão dizer que o termo ou o meio usado aqui na profecia de Sofonias foi a hipérbole, porque é muito exagerada aqui a descrição do dia do juízo do Senhor. Mas há outros que discordam, há outros que dizem que não é uma hipérbole e que de fato Deus vai tratar de forma poderosa no dia do juízo contra aqueles que deliberadamente escolheram pecar contra o Senhor. Então é por esse motivo que alguns crentes se assustam com relação à vinda do Senhor, porque sabem que não estão preparados, né? Então a palavra de Deus hoje, a lição hoje, e quando você for ministrar aos seus alunos, ou se você é professor, também serve para nós essa advertência. Nós devemos buscar ao Senhor agora. Esse é o tempo de nos voltarmos para Deus. Esse é o tempo de nos arrependermos, de buscar a face do Senhor, porque em breve o Senhor virá. Mateus 7, versículo 20 ao 23, vai nos orientar a edificar a nossa vida sobre a rocha. A Bíblia nos diz que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e pratica é semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E daí vem ventos, vem rios, combatem a casa e ela não cai, porque está edificado sobre a rocha. Nós devemos estar edificados sobre a santa e bendita palavra de Deus. Amém? Vamos então prosseguir, gente. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre o juízo sobre todas as nações. Então, se Deus não vai aliviar a barra nem para o seu povo, nem para Judá, que dirá das outras nações? Para os ímpios judeus não adiantava tentar se esconder do juízo vindouro, buscando abrigo em outras nações. Então não adiantava ir para outro lugar, porque Deus, além de ser onisciente, Ele também é onipresente. Ele vai agir aonde quer que Ele queira. A única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento. Veja que Deus é gracioso, que Ele abre o precedente para o arrependimento. No capítulo 2 vai nos mostrar que Deus abre um precedente para o arrependimento. Veja, o capítulo 2, versículo 1 ao 3. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Então veja que mesmo diante do anúncio da ira de Deus, Deus age com misericórdia, dizendo: gente, se arrependam, busquem ao Senhor com humildade, busquem ao Senhor, talvez haja esperança. Essa é a nossa pregação dos dias atuais. Há um dia de ira, há um dia de prestação de contas. Deus ordena em todos os lugares que os homens se arrependam. E as pessoas precisam, meus irmãos, ouvir essa mensagem.
que Jesus está voltando, que haverá um dia de juízo de Deus, e a mensagem é arrependimento. Deus ele está mais interessado em minha vida salva do que a minha vida próspera. Ele quer que eu viva bem, é verdade que Ele pode me dar um bom trabalho, me dar saúde, isso é louvável, isso é graça, isso é misericórdia, mas essas coisas não me livram da ira de Deus. Nós estamos vendo um texto de Deus falando sobre o juízo que virá sobre homens poderosos, os ricos da terra, mas que vivem em iniquidade. Então, mais importante do que viver prosperamente na terra é ter uma vida próspera espiritual diante de Deus. E a prosperidade espiritual diante de Deus começa com o arrependimento e humildade, voltando-se para Deus. Essa mensagem de Sofonias é uma mensagem urgente, né? No versículo 11, a Bíblia ainda vai nos falar que, assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam da ira do Senhor. Veja o versículo 11 do capítulo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Então veja que é um juízo geral sobre a face da terra. Assim como o dilúvio foi algo global, que não foi algo só sobre uma região, o juízo de Deus também será algo generalizado sobre todas as nações da terra, porque aonde estiver o pecado, aonde estiver o seu corpo, ali se ajuntará as aves, diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que levar essa mensagem do reino, essa mensagem do evangelho a todas as pessoas próximas de nós, distante de nós. Use todos os recursos que você tem para pregar a palavra de Deus, para levar a mensagem de Deus além. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Jesus, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus e crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é quem nos livra da ira vindoura. Mas Ele nos livra mediante o arrependimento, mediante o quebrantamento do coração e a nossa submissão à Sua palavra e à Sua vontade. Veja o que a revista destaca aqui. Eu acho muito interessante essa parte aqui, o finalzinho do parágrafo 3 aqui, vai nos falar que no capítulo 2, as cidades e locais especificados representavam todas as nações que cercavam Israel. A Filistia representa o oeste, Moabe e Amon representava o leste, Etiópia representava o sul e a Síria o norte. As citações desses povos não é à toa. Deus estava falando: olha, vocês estão cercados pelos 4 lados. E mesmo assim o juízo de Deus virá no norte, no sul, no leste e no oeste. Ninguém escapará do juízo de Deus sobre a terra. Sofonias apresenta um Deus ativo que não apenas observa, mas faz a própria história acontecer. O profeta nos ensina que aqueles que não querem entregar-se nas mãos misericordiosas de Deus não serão livrados do derramar da sua justiça. Então esse Deus é um Deus ativo. Veja essa expressão. O profeta apresenta um Deus ativo, né? Um Deus ativo. E as pessoas, incrivelmente, principalmente no meio evangélico, no meio gospel, precisam conhecer esse Deus, meus irmãos. Esse Deus que é um Deus que se ira contra o pecado. Se fala muito do amor de Deus, da graça de Deus. Isso é verdade, Deus é amor, Deus é um Deus de graça. Mas, por exemplo, você vê pessoas que adulteram, que mentem, que roubam, e continuam pregando a palavra de Deus, e quando alguém ousa falar contra, essa pessoa é censurada. Há uma turma que se levanta defendendo o erro. Nós temos que ter misericórdia dos pecadores, porque nós precisamos de misericórdia. E a Bíblia nos diz, olha, deseje para o outro aquilo que você quer para você, é verdade, isso é um fato. Mas nós temos que entender que o que está sendo blasfemado, o que está sendo jogado na lata do lixo é a reputação de Deus, se nós podemos usar essa expressão aqui. Então nós temos que amar aquilo que Deus ama, censurar aquilo que Deus censura e apresentar um Deus que se ira contra o pecado. Tem muita gente envergonhando o nome de Deus, que não se arrepende, que não busca a Deus, que não dão frutos de arrependimento e querem continuar no ministério, querem continuar pregando, querem continuar louvando, como se nada aconteceu. Isso só mostra que o interesse de tais pessoas não é a glória de Deus, mas é a glória do seu próprio bolso, é a glória do dinheiro, é a glória da fama.
E a nova geração precisa crescer conhecendo esse Deus. Esse Deus que, por exemplo, vai castigar o Nadab e o Abiú por apresentar fogo estranho na presença de Deus e foi consumido pela glória de Deus. Esse povo precisa conhecer esse Deus que vai ferir Ananias e Safira já no Novo Testamento, porque mentiu contra o Espírito Santo. Precisa conhecer o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, mas que lá em Apocalipse apresenta-se como o leão da tribo de Judá, que tem um cetro de ferro na mão, que julga e esmaga as nações que não se arrependeram. Esse é o Deus da Bíblia. Então você conhecer em parte apenas a parte boa de Deus é uma coisa prejudicial, porque quando Satanás vem para Adão e Eva, ele vem com meia verdade e acaba fazendo eles perder o paraíso. Quando Satanás vai até Jesus, lá em Mateus e Lucas 4, ele vai com meia verdade. Então conhecer só parte de Deus é um problema, porque pode nos desvirtuar e fazer com que nós conheçamos um Deus, criemos uma caricatura de Deus no nosso entendimento, que não é o Deus da Bíblia. E aí por isso o profeta Sofonias vem e apresenta esse Deus, para um povo que já conhecia, mas que por causa do tempo, por causa da vida ociosa, da vida próspera, foram descaracterizando esse Deus. E o profeta fala: gente, vocês estão adorando um Deus diferente. O Deus verdadeiro é um Deus que é justo, é um Deus que não tolera a injustiça que vocês fazem com o órfão, com a criança, a iniquidade, a traição, a maldade, o roubo, o suborno. Ele vai prestar conta. É um dia de juízo. E para nós também. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que se revela em Jesus Cristo, É o mesmo Senhor Jesus que fala assim: olha, se o teu olho te escandaliza, arranca, porque é melhor chegar no céu cego do que com os 2 olhos ir para o inferno. Se a tua mão te escandaliza, arranca. É lógico que você não vai arrancar, a mão, mas Jesus está falando assim: olha, arranca aquilo da sua vida que te faz perder o céu, porque é melhor chegar no céu sem um braço, sem um olho, sem uma mão, do que ter tudo isso e ir para o inferno. Então esse Jesus falou do inferno. Não sei se os irmãos sabem, mas Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno. Se ele falou sobre o inferno, isso é algo relevante, é algo importante, e ele não falou à toa, não falou porque não tinha discurso, não, ele falou porque era importante e queria advertir o povo, porque quem ama, adverte. Quem ama mostra o perigo. E nós, como pregadores, como pastores de igreja, nós temos que advertir o rebanho que Deus colocou sobre o nosso coração. E essa lição de Sofonias, ela não pode passar despercebida. Haverá um dia de juízo. Tudo aquilo que os homens praticam, que o pastor não vê, que o pai não vê, que a mãe não vê, Deus está vendo. Há um memorial que registra nossas obras diante de Deus e nós iremos prestar contas. Então hoje, se você está numa situação como essa, se arrependam. Na aplicação da sua aula, professor, faça isso com os seus alunos. Advirta-os sobre o arrependimento. Porque se nós temos a oportunidade de estar falando aqui, alguém tem a oportunidade de estar ouvindo, é Deus nos dando a oportunidade de nos arrependermos. Não é verdade? Então vamos lá, vamos prosseguir. O dia do juízo está chegando, que é justamente isso que nós temos falado. Uma cidade opressora. Então o dia do juízo vem sobre uma cidade opressora. Os juízos expedidos não pouparam as cidades santas, o povo de Judá, identificada como uma cidade opressora. Como nós somos identificados por Deus? Nós temos que entender uma questão bem interessante, que é a questão da reputação e a questão do caráter. Reputação é aquilo que as pessoas veem de nós. Por exemplo, alguém pode olhar para mim, eu posso olhar para você e falar: poxa, o irmão fulano de tal tem uma boa reputação, não tem escândalo, é uma pessoa com caráter ilibado, maravilha, glória a Deus. Isso é reputação, é o que as pessoas acham que eu sou. Mas uma outra coisa é o caráter. O caráter é o que eu sei que eu sou. Quando as pessoas não me veem, quando eu estou longe do púlpito, quando eu estou longe da minha esposa, quando eu estou no ambiente de trabalho, enfim, eu me revelo. Eu retiro a minha máscara e me mostro. Isso é caráter. Reputação é o que o mundo vê. Caráter é o que Deus vê. Então nós temos que entender que esse povo aí é um povo que vai sofrer a censura de Deus porque eles eram uma nação ímpia. Veja o capítulo 3.
Versículo 1 e 2. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são como leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Olha os profetas. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Por isso o Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça manhã após manhã. Ele traz o seu juízo à luz e não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Nós temos profetas corrompidos, nós temos juízes que não cumprem a justiça. É um retrato perfeito do mundo de hoje. Os profetas vendidos, lógico, não entenda aqui como uma generalização, tá bom? Ainda existem homens de Deus, ainda existem juízes que lutam pela causa justa, né, no parlamento, enfim. Ainda existem bons políticos, devem ser bem raros, mas existem. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, existem sim, não podemos generalizar. Não me entenda como alguém que generaliza. Mas de modo geral, o quadro se parece muito com o quadro de hoje. Falsos profetas, falsos sacerdotes, juízes corrompidos, porque a Bíblia vai nos falar aqui no livro de Sofonias que os homens diziam, olha, Deus ele não vai fazer nem bem nem mal. É a ideia de que, tipo assim, olha, Deus está indiferente, Deus não está nem aí para o que eu estou fazendo com a minha vida. Estou traindo minha esposa, um exemplo, tá? Que Deus me guarde. Estou traindo minha esposa, estou traindo meu marido, estou mentindo, estou roubando oferta da igreja, estou matando ponto no trabalho, estou pegando atestado sem estar doente, enfim, uma série de coisas. Aí tudo bem, a vida é dos espertos, né? A vida é dos espertos, a vida pode até ser dos espertos, né? Mas a vida eterna é dos salvos, não dos espertos. Então a Bíblia vai nos descrever essa nação, esse povo, como sendo um povo que não entende o que é justiça, mas que há um Deus justo no meio da cidade. Olha que coisa linda. O povo é injusto, a maldade, a corrupção, mas Deus que é justo está no meio. Por que essa expressão, Deus está no meio? Se Deus é Espírito, está em todo lugar, por que essa descrição? Isso aqui se chama antropomorfismo e antropopatia. Antropomorfismo é dar forma para esse Deus soberano, para que a gente entenda um pouco dele. E antropopatia atribui o sentimento humano a Deus, para que a gente compreenda, porque Deus é eterno, é infinito, é imensurável. Se os profetas fossem usar linguagem no nível de Deus, a gente não entendia. Então ele fala que Deus está no meio, para que o povo entendesse que Deus sabia do que estava acontecendo e sentia a dor da viúva, a dor do órfão, as injustiças. Deus, ele se compadecia daquele miserável, daquela miserável que estava sendo oprimida ali, e ele se revolta contra a maldade, né? A Bíblia vai nos falar que não podemos nos enganar, né? Porque as pessoas, quando vivem na prática do pecado, se enganam. Deus sabe quem realmente somos e conhece as nossas obras. Ele vai falar isso para as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, né? Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E ele conhece mesmo. Ele conhece mesmo. O Salmo 119, 139 vai nos dizer que luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Não adianta nós tentarmos fugir da presença de Deus, ir para o abismo, pegar as asas da alva e fugir para longe, ou mesmo num Sheol, porque trevas e luz para Deus são a mesma coisa. Ele vê tudo com clareza, porque ele é soberano. Então nós temos aqui, o juízo de Deus virá sobre a cidade opressora. Nós temos o candidato a receber o juízo de Deus, aqueles que conhecem a Deus, mas vivem de forma ímpia. Em segundo lugar, oportunidade de arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Essa foi a mensagem de João, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem dos apóstolos, essa foi a mensagem dos pais apostólicos, essa foi a mensagem dos puritanos, essa foi a mensagem dos reformadores. Qual que é a mensagem hoje? A mensagem hoje é de prosperidade, é de bênção, é de vitória, é de vitória, é de bênção, é de vitória. Não que não exista. Mas onde está a mensagem do arrependimento? Onde está a mensagem do quebrantamento? Do voltar-se para Deus?
Essa lição falou muito ao meu coração. E o desejo do meu coração é que fale também ao seu coração da mesma forma que está falando ao meu. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. O escritor de Hebreus, capítulo 12, vai nos dizer que Deus ele corrige e repreende quem ele ama. Quando alguém não se submete à correção de Deus, Deus o trata como bastardo e não como filho. Era assim como o povo de Sofonias estava agindo, como bastardos, porque não davam ouvidos à repreensão do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de fazer o mal. O Senhor congregaria os povos da terra, Babilônia, e toda a ira do Senhor seria despejada sobre Jerusalém. Versículo 8 do capítulo 3. Deus não se congratula com o pecado. Aqueles que desejam viver no pecado atraem juízo sobre si. Ezequiel 8, versículo 18. E em Ezequiel 8, Deus dá uma advertência. Olha, gente, por que vocês vão morrer? Eu não tenho prazer na morte do ímpio antes que eles se arrependam. Mas tem uma coisa, se o justo viver no seu pecado, e eu enviar o profeta, falando para ele se converter do seu pecado, e ele não se converter, ele morrerá em seu pecado e o sangue será sobre ele. Do contrário, se o ímpio viver na sua impiedade, for advertido do pecado e se arrepender, eu virei e o perdoarei, e o seu sangue não cairá sobre ele. E em todo esse contexto, a figura central é o atalaia, aquele que precisa advertir o povo do seu pecado. Porque se eu sei que o pecado está vindo, na linguagem do atalaia, se eu sei que o inimigo está vindo e não advirto o povo da cidade, para que o povo se prepare para combater o inimigo, e o inimigo vem de improviso e arrebenta com a cidade, eu serei culpado do sangue de todo mundo daquela cidade. Agora, se eu, como atalaia, advirto o povo e o povo não se arrepende, aí o problema não é meu. O problema é do povo, porque eu fui fiel naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu já ouvi muita gente se frustrando, porque muitas das vezes vai pregar e prega uma mensagem como essa do profeta Sofonias, de juízo, de arrependimento, e ninguém dá glória a Deus, e ninguém aplaude, e ninguém pede o contato no final do culto, e ninguém quer tirar foto. E o pregador, a pregadora, sai frustrado, porque a igreja não aplaudiu, porque que o povo não ovacionou. Mas alegre o seu coração, meu irmão, se isso já aconteceu com você. Alegre o seu coração, minha irmã, porque o mundo pode não te ovacionar. Não ovacionaram nem Jesus, mas saia com o coração alegre, porque você foi fiel a Deus. Seja como Pedro e os apóstolos, lá em Atos 3 e 4. Mas nos importa sermos fiéis a Deus do que aos homens. Não importa se o homem está se desagradando de nós, se você sabe que o que você está pregando é a palavra de Deus, que Deus colocou no teu coração e você sente a satisfação da fidelidade, fica firme. Independente de quem te aplaude ou não. Quem está contigo é o Espírito Santo. Amém? Então fica firme. O Senhor ele nos dá oportunidades de arrependimento. A porta da graça está aberta, conforme Isaías 55, versículo 6. Hoje temos oportunidade de abraçarmos tão grande salvação. Efésios 1, versículo 13. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, também vai nos falar como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. O Spurgeon ele dizia que a cruz de Cristo é a última declaração de amor de Deus pela humanidade, né? Se a humanidade não aceitar essa declaração, não há outra. Haverá então só o juízo. Enquanto o dia do Senhor para Jerusalém representou uma oportunidade de purificação e restauração, restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor final e escatológico apresentará a consumação de todas as coisas. E em terceiro e último lugar, as promessas de bênçãos futuras. A revista nos destaca que depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem destacando o seu lado festivo. A destruição, apesar de ser gigantesca, não será total, pois não destruirá o selo das promessas para Israel. Sofonias destacou o livramento de Deus que concederia aos remanescentes de Israel em meio à destruição das nações.
Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito, ou seja, de comum acordo, sem forçar a barra, o espírito que convence. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar o Senhor. Sofonias 3, versículo 10. A soberba seria extirpada do meio do povo, versículo 11. Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado, identificado com os remanescentes de Israel. Versículo 13, a presença de Deus seria perceptível no meio do seu povo. Versículo 17, no final da história haverá os remanescentes fiéis que estarão para todo sempre diante de Deus. Zelemos e vigiemos para que possamos estar entre os tais. Não se esqueça, não nos enganemos. Deus sabe quem realmente somos e reconhece as nossas obras. Então, o dia do juízo do Senhor não será apenas destruição, mas também livramento para os fiéis, tá bom? Deus não vai arrastar nessa enxurrada de juízo o seu povo. Nós temos várias descrições do juízo de Deus vindo sobre uma localidade e Deus tirando o seu povo daquela região. Vamos citar o próprio Ló. Deus vai destruir Sodoma, cidade ímpia, e Ló habitava lá. Mas Deus enviou os anjos e retirou Ló de lá e derramou o juízo. Na época do dilúvio, a Bíblia diz que Noé é homem justo, andava com o Senhor, enquanto a maldade da humanidade subia diante de Deus. Deus ordenou que Noé construísse a arca, Deus poupou dentro da arca Noé, sua família e os animais, e veio o dilúvio sobre toda a humanidade ímpia. Nós temos Deus agindo de forma graciosa, tirando o seu povo do lugar do juízo e poupando o seu povo. Antes de nós lermos a conclusão, eu gostaria de pedir, reafirmar para você, nos ajudar, deixando o like aqui, compartilhando esta aula para mais pessoas e comentando aqui. Seu comentário é muito bem-vindo, tá bom? Nós crescemos junto. A conclusão da aula nos diz que o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final, embora tenha sido severo. Foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado. Para o mundo atual, haverá um juízo vindouro muito mais severo, visto que representará o julgamento final, marcando o fim das oportunidades. A reflexão escatológica não pode ser ignorada para a igreja. É urgente e requer de nós vigilância constante. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Espero mais uma vez que essa aula tenha sido bênção para você, que essa lição tenha sido aplicada, esteja sendo aplicada no nosso dia a dia, que nós cresçamos em fé. Deus abençoe você, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima.